deixou de existir como império. É a capital da Itália hoje. Então esse nome está ligado a uma cidade hoje. Mas o sistema romano não deixou de existir. Olhe em volta e veja todas as evidências que apontam para o início do último período da história, a 70ª semana de Daniel. Então, quem aponta para você o cumprimento, quem aponta para você e te dá a certeza do cumprimento da 70ª semana, são 69 semanas. 69 semanas realizadas. Contexto histórico, fundamentação histórica, e não divagações da cabeça de fulano e nem de ciclano, mas história, contexto histórico, bíblico e histórico. Profecias em Daniel que já se cumpriram: a ascensão e queda dos impérios babilônico, Medo-Persa, Macedônia e Roma. Isso é bíblico e histórico. A manifestação do anticristo em Antíoco Epifânio, a ponta pequena do chifre do bode. Também foi um personagem histórico que viveu e já cumpriu aí o seu papel. A vinda do Messias, a entrega dele ao povo do príncipe que havia de vir. O Senhor veio conforme profetizado, o Senhor cumpriu toda a sua missão, morreu, porque ele mesmo disse que a minha vida ninguém toma de mim, mas eu mesmo a dou, e tenho o poder para tomá-la de volta. Então era propósito do Senhor, tudo que havia de acontecer. Então é outra profecia também, já cumprida, já realizada. A destruição de Jerusalém como em uma inundação, a destruição de 70 depois de Cristo por Tito. Fato histórico também, pode ser pesquisado, quer seja na Bíblia ou quer seja em documentos históricos. Profecias de Daniel para o futuro, por exemplo, a aliança do anticristo com Israel por uma semana, a qual será quebrada no meio da semana. Esta é o território da 70ª semana. Então, as 69 te indicam isso, e a 70ª aponta esses acontecimentos que estamos esperando. O julgamento do grande ancião contra o anticristo, né? Quando Daniel viu os tronos, né? Viu o grande ancião, né? Viu o Messias, viu que o reino ia ser dado aos santos do Senhor. Então, o grande julgamento que o Senhor irá impor, né? Sobre toda essa maldade, sobre todo esse governo ímpio. A pedra cortada sem mãos que esmiuça os pés da estátua e destrói e cresce, ocupando toda a terra, o reino milenial de Cristo. Então, o contexto daquela estátua, o final de toda aquela visão é a pedra que é cortada sem mãos, arremessada contra o pé daquela estátua, e ela é completamente destruída, ela é feita completamente em pedaços. E esse evento histórico estamos aguardando para a manifestação do Senhor, quando vier na sua glória, juntamente com a sua igreja, estabelecer o reino milenial aqui na terra. Esta é a rocha cortada sem mãos que destruirá os governos humanos e estabelecerá a justiça de Deus em seu lugar. A entrega do reino aos santos do Messias, essa é a promessa que estamos esperando. As profecias de Daniel se cumprem em Cristo, e as profecias de Cristo estão a cada dia se cumprindo. Então nós temos aí a continuidade, a linha sucessória. Daniel profetizou, vimos o cumprimento dele ao longo do tempo, vimos Daniel falar acerca de Cristo, Cristo vem, cita as profecias de Daniel, fala a forma como elas irão se cumprir e nos entrega também outras profecias, como nós vamos ver aqui nesse estudo. Em Daniel 9:26 está registrada a profecia que trata da destruição de Jerusalém pelos romanos, que é o animal terrível. Em Lucas 21:20-24, o Senhor Jesus Cristo reafirma essa profecia e ordena que todos estivessem alertas para o cumprimento da mesma. E em 70 depois de Cristo, muitos dos que criam nas palavras de Cristo se salvaram da destruição infligida pelas tropas romanas do general Tito, quando destruiu Jerusalém e saqueou o templo, para com as suas riquezas construir o Coliseu, conforme ordenado por Pompeu, imperador romano. Então sempre aqueles que creem se salvam, e os incrédulos, e aqueles que duvidam, e aqueles que desprezam, que rejeitam, sempre
estão sofrendo a penalidade pela sua incredulidade. Então não permita que a incredulidade de novo se abata, né, como tem se abatido sobre a vida de muitos. Não permita que ela te entregue à destruição. Muitos morreram por causa da incredulidade. Creia no Senhor e seja salvo. Hoje acontece da mesma forma, só aqueles que estiverem atentos às palavras e aos alertas do Senhor vão se salvar da destruição que está profetizada. Em breve o mundo será julgado e condenado, neste que os profetas chamam o grande dia do Senhor. É assim que os profetas do Antigo Testamento se referem ao grande dia do julgamento. Eles veem como um evento só, um evento completo. É exatamente aquilo que nós vemos, por exemplo, em Pedro. Nós entendemos o porquê desses contextos diferenciados de profecia. Pedro fala que a revelação é como uma luz que vai iluminando cada vez mais até que fique dia completo, fique dia pleno. Da mesma forma é a luz da profecia do Antigo para o Novo. O Antigo Testamento, os profetas tiveram a revelação do Espírito Santo acerca do dia do Senhor, por exemplo, que é o dia do grande julgamento, em que seria julgado todos os ímpios e estabelecido o reino de Cristo, o reino do Senhor aqui na terra. E João Batista, por exemplo, esperava por esse dia. Por isso que João Batista teve como que um não entendimento total acerca da missão de Cristo. Ele, quando estava preso, manda perguntar para Cristo: Tu és o Messias ou havemos de esperar por outro? Porque ele esperava pelo dia do Senhor. E a forma como ele anunciava Cristo era assim. Ele falava acerca do machado está à raiz das árvores. Ele falava acerca de aquele que for cortado será lançado ao fogo, às chamas. Então João Batista esperava por esse dia, o dia do Senhor. E é onde Cristo mostrou para ele os sinais, né, do seu ministério messiânico. Os cegos veem, os surdos ouvem, né, os coxos são curados. E a todos é anunciado o reino do Senhor, o reino dos céus. Né? Então, quer dizer, esse conflito é por quê? Porque essa luz está cada dia mais clareando, aumentando e tornando mais esclarecido os planos de Deus. Assim é desde a época dos profetas anteriores até hoje, quando o Senhor está já às portas e tem revelado, né, todos os contextos históricos, nos trazendo aí um grande esclarecimento sobre o futuro. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. É uma forma de dizer: esteja atento aos céus, esteja alerta, esteja esperando, porque em breve o Senhor irá rasgar esses céus, irá raiar nas nuvens, a trombeta soará. Continuando, então, conforme Cristo traz aqui esta palavra, esta revelação acerca dos fatos que estamos vivendo hoje, quando ele diz: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis que por vós mesmos. Olha só que interessante. Vós sabeis por vós mesmos. O Senhor dá-nos uma forma de avaliação sobre os fatos que não está escondida em livros, em manuais, que está oculta só para os sábios entendidos. O Senhor nos dá um sinal que é patente, que está aí para qualquer um, para quem quiser ver. Basta observar, né, atento e estar alerta, estar observando os acontecimentos. Então, quando ele diz aqui, ó, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Então ele está fazendo alusão ao quê? A algo da natureza. Então o que ele está dizendo? Quando você olha para uma figueira, quando você olha para todas as árvores, e elas começam a vir os rebentos, começam a vir aí as plantas, né, as folhas, os frutos, começa a produzir, o que você entende que esteja acontecendo? A mudança de tempo. Está vindo um novo tempo. Está vindo o verão. Então é isso que ele está dizendo. Olha, existe um sinal de mudança de tempo aí. Um sinal patente, um sinal evidente, que todos podem ver, constatar. Da mesma forma é a escatologia. A escatologia tem sinais evidentes, tem sinais claros. Só não vê quem não quer. Só não vê quem está aprisionado pelo o falso entendimento desta época, pela incredulidade construída
nesta época contra as coisas de Deus, contra a pessoa de Deus, contra a palavra de Deus, e que reputam estas coisas como absurdas. E aliás tem sido cada vez mais refutada esse ponto de vista, mas muitos ainda sustentam por mera arrogância, né? Porque assim como Cristo falou, vós não vêm para a luz para que os seus pecados não sejam manifestos. Então tem muitas pessoas que desprezam a luz, desprezam a verdade porque querem permanecer na mentira. Então não é porque a verdade esteja oculta, mas porque querem permanecer na mentira e no pecado. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. E aí ele estabeleceu o paralelo. Quando você vê essa mudança nas situações em sua volta, você sabe, há uma mudança de tempo. Vai vir o verão. Aí ele falou, da mesma forma como você consegue chegar a essa constatação, quando você vê as mudanças acontecendo ao seu redor, em relação aos fatos históricos, e esses fatos casando, né, cumprindo as profecias que já estavam reveladas e escritas no livro sagrado, tenha certeza, está próximo também o verão, está próximo também a mudança de época, a mudança de fase, está próximo o cumprimento das profecias. Essa figueira foi sacudida no ano 70. No ano 70 ela ficou desprovida de folhas, de frutos, ficou seca, quase que foi arrancada pela raiz, quase destroçada, né? Porque assim se cumpriu a profecia. Quando em cumprimento à profecia de Cristo, os gentios a atacaram e lançaram por toda a parte os seus frutos e tentaram arrancá-la pela raiz, a fim de que nunca mais pudesse ser reavivada. Inclusive até o nome de Jerusalém tentaram apagar. Os romanos mudaram para Aelia Capitolia, tentando apagar completamente a história do povo de Deus do mapa. Mas isso não é possível, porque existe um Deus por trás da história, que conduz a história, e que ao momento certo nos conduziu a esta época que estamos vivendo. Então lançaram por terra, por toda parte seus frutos, que foi a diáspora, a grande, a forma como os judeus se espalharam pelo mundo depois da perseguição, a fim de que nunca mais pudesse ser reavivada. E assim foi em muitas ocasiões da história. Muitos anticristos têm se levantado e tentado extinguir o povo da promessa. Paulo nos aconselha a orar pelos judeus. Paulo nos aconselha a não ter um ponto de vista negativo em relação aos judeus. Inclusive, as atrocidades que os cristãos fizeram contra os judeus ao longo da história, ou fizeram porque não tinham contexto bíblico, porque eram cristãos falsos, eram cristãos que não tinham entendimento, respeito e reverência pela Bíblia, porque a Bíblia em momento algum aconselha agressão nem contra os judeus, nem contra os homossexuais, nem contra qualquer outro grupo que esteja em antagonismo com as teologias bíblicas que temos estudado. Então existe um antagonismo com relação aos judeus não aceitarem Cristo como Messias, mas em momento algum é autorizado a agressão contra os judeus. Pelo contrário, Paulo fala para orar por eles, para clamar, porque eles vão se encontrar com a verdade. Com relação aos homossexuais, nós vamos falar também no ponto a seguir, um antagonismo que existe entre a prática do homossexualismo e os textos bíblicos. Existe com certeza uma discordância. Os textos bíblicos não apoiam, né? Não apoiam, nós não apoiamos, somos desse ponto de vista, mas de forma alguma isso deve instigar o ódio às pessoas. Em momento algum existe qualquer incentivo à agressão a qualquer homossexual. Pelo contrário, são pessoas amadas por Deus. Deus ama essas vidas, ama essas almas. Nós também temos que manifestar esse amor de Deus por elas e orar pela sua salvação, orar para que elas tenham um encontro verdadeiro com o Senhor e possam descobrir a mentira e a falsidade que é esse movimento, que é um movimento criado, inventado e que vem trazer confusão à vida dessas pessoas. Mas em momento algum pode ser incentivado questões de ódio e de agressividade. Então, voltando aqui ao tema, mas Deus não apenas preservou o seu povo ao longo dos séculos,
como também agora em nosso tempo, nos dá um grande sinal, quando em 1948 a figueira ressurgiu. Então veja você, dentro da nossa época histórica, dentro do nosso tempo, as profecias estão se cumprindo. Profecias se cumpriram ao longo da história, profecias estão se cumprindo, e essas profecias que estão se cumprindo estão construindo o quadro histórico e profético da escatologia que está a se cumprir. Então, a figueira ressurgiu em 1948 e floresceu, pois as palavras do Senhor não caem por terra, todas se cumprirão. Então, em 1948 foi assinado o restabelecimento do Estado de Israel. Israel, desde 70 depois de Cristo, havia deixado de ser nação. Israel, como eu já falei, a cidade de Jerusalém teve seu nome mudado para Aélia Capitólia, e os judeus foram proibidos de pisar em Israel. Foram expulsos da sua terra, espalhados pelo mundo no movimento conhecido como diáspora. Eles foram completamente espalhados pela face da terra. E você faça aí as contas na sua cabeça. Desde 70 depois de Cristo, viemos da história percorrendo diversos caminhos históricos. Este povo, diferentemente de outros tantos povos que deixaram de existir, que foram completamente apagados da história, este povo foi preservado, cresceu, se multiplicou, se fortaleceu, é hoje um dos povos mais fortes da história do mundo. Infelizmente não aceitaram a Cristo ainda, mas um dia irão ter encontro com o Senhor. E em 1948 foi dado a eles de volta a sua terra. Foram estabelecidos novamente na Palestina o Estado de Israel. Em cumprimento também a uma profecia de Isaías que diz: sabes, já viste um povo, uma nação nascer num dia só? Assim foi com Israel. Num dia, não me lembro do dia exato agora, mas no ano de 1948,